Método enunciativo de leitura MEL. Essa é uma pesquisa acadêmica desenvolvida no mestrado em Gestão, Planejamento e Ensino do Centro Universitário Vale do Rio Verde, Unicor, em Três Corações, estado de Minas Gerais, Brasil. Ele possui como autora Raquel Luciana de Aquino Faria Pereira e como coautores Dejanir José Campos Júnior, Fábia Catarine Caldeira Vilela, Rafaela Borato Batista e como orientadora a professora doutora Josiane Cristina Pereira de Souza. Os textos fazem parte da história de todos nós, com maior ou menos força. Não há como não se deparar com eles sempre, e eles são decisivos para tudo o que fazemos. Guimarães, 2017. As transformações da sociedade ao longo dos anos e o avanço tecnológico impuseram mudanças no cenário educacional brasileiro, no sentido em se ter metodologias de ensino capazes de transpor o conteúdo teórico para a prática do dia a dia do estudante. Ou seja, as práticas pedagógicas necessitam ser significativas, fomentarem o protagonismo do aluno, ligarem-se à sua vida e ao entorno, para assim possibilitá-lo a desenvolver habilidades e inteligências interpessoais necessárias para a concretização de sua formação integral. Ao refletir sobre o ensino da educação básica brasileira, com foco na formação de professores, avaliando, discutindo e pensando o cotidiano escolar, problematiza-se nesse estudo a falta de proficiência leitora e o alto índice de analfabetismo funcional brasileiro, enunciados no último relatório dos avaliadores educacionais externos de larga escala, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, e Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF. Segundo o PISA 2018, somente 2% dos estudantes da educação básica brasileira compreendem textos longos, sabem lidar com conceitos abstratos e contraintuitivos e diferenciam fato de opinião. O restante apenas identifica a ideia geral de um texto de tamanho moderado e encontram informações. O indicador de alfabetismo funcional INAF, em 2018, apontou que 3 em cada 10 cidadãos brasileiros com idade entre 15 e 64 anos encontram-se em situação de analfabetismo funcional. Diante desse cenário, objetivando enfrentar esses sérios problemas de leitura, propõe-se então o método enunciativo de leitura, o MEL. O MEL trata-se de uma pedagogia de leitura inter e multidisciplinar, que objetiva desenvolver competências e habilidades leitora nos estudantes da educação básica, considerando textos orais e escritos, que circulam nas esferas sociais dos estudantes e enunciam a história e cultura local. O MEL, segundo Souza, 2022, fundamenta-se na semântica do acontecimento, de Guimarães, 2018. Considera os espaços móveis de ensino, um ensino híbrido, blended. Agrega as tecnologias digitais à prática pedagógica dos professores. Propicia diferentes modos de interação, colaboração, troca de informações e articulação de saberes adquiridos. Reconhece as diversas inteligências, saberes e culturas. Dá voz aos sujeitos dentro das comunidades e os oportuniza a falar das suas histórias locais, do memorável e dos povos que ali estiveram, estão e das culturas instituídas e que se instituem. Estimula o protagonismo e os comportamentos ativos e vigilantes dos estudantes através das relações com seu entorno, proporcionando-lhes construções significativas e oportunizando-os
a desenvolver competências e habilidades leitoras. O mel tem como corpus textos orais e escritos, cujas temáticas sejam abordagens à história, cultura local, buscando evidenciar a renomeação de um povoado, até a sua emancipação à cidade, bem como as designações, reescriturações que enunciam esse processo de formação, ocupação e exploração do território com o objetivo de responder que povos ali estiveram, estão, e que culturas instituíram ou instituem. Parte de textos escritos e orais para aplicar seus procedimentos de análise, pois compreende-se que a história, cultura local, possui um significado e oportuniza múltiplas redes de saberes, valores, afetos, entre outros. O mel concebe-se na cultura, na perspectiva de Sertor, 1995, que a considera como algo que se reinventa, se ressignifica e se transforma. É nesse sentido, assim como o Sertor, o mel abraça a perspectiva da cultura como constitutiva da experiência dos sujeitos e das práticas sociais. E competência na perspectiva de Perrenot, 1999, entendida como a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, informações, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Algumas definições são importantes no mel. O recorte, que é um fragmento do acontecimento da enunciação, que evidencia nome, designação, enuncia a história do surgimento do povoado, que deu origem ao município tomado para estudo, a fim de descrevê-lo e interpretá-lo. Para descrever e interpretá-lo, a articulação e reescrituração. A articulação, ela estabelece as relações locais, significadas pela enunciação entre elementos do fragmento do texto, que significam pela relação com os lugares de dizer, agenciados pelo acontecimento. A reescrituração com formulações e reformulações parafrásticas e polissêmicas, capazes de dizer de forma distinta o que já foi dito, significando diferentemente. A enunciação, o que se diz, o funcionamento, o acontecimento da língua, da linguagem. Espaços de enunciação, lugares de funcionamento das línguas. A cena enunciativa e o agenciamento do falante a dizer. O sentido, o acontecimento da linguagem produzido na enunciação. A significação é o que representa por aquilo que se diz. Acontecimento de enunciação é a condição de produção que irá constituir o sentido de enunciação. Político, divisões interdiscursivas, aquelas que concernem as relações entre dizer e a sua constituição ideológica, pela inscrição na memória interdiscursiva. Texto, a unidade de significação, o sentido que integra enunciados no acontecimento de enunciação. Leitura, interpretação. Trata-se de interpretar sentidos produzidos pelos textos. Procedimentos, estações de análise do mel. Um texto sempre enuncia outros textos ou elementos destes textos, associando-os e os transformando, segundo Guimarães, 2017. Para realizar uma leitura
Na perspectiva de Guimarães, recorta-se o texto para compreender sentidos enquanto unidades específicas de sentido que o interpreta. O recorte, a sondagem que busca de um enunciado em um recorte do acontecimento de enunciação. Cada sondagem pode ser relacionada a outras sondagens. Um movimento endógeno, que é a identificação do enunciado em um recorte do acontecimento de enunciação integrado ao texto que se recorta. O movimento exógeno, que busca de outros textos correlacionados, textos garimpados. Leitura-reconhecimento, a sondagem sempre precedida das perguntas: que povos ali estiveram? Estão? Quais culturas instituíram ou instituem? A definição dos recortes, a oralidade, a escuta. Após concluir todas as etapas anteriores, os recortes constituirão os DSDs, que são os domínios semânticos de determinação, conforme o caminho realizado por cada leitor pesquisador, em estações recomendadas pela metodologia do ensino híbrido de Bates, 2015. O ponto de partida dos procedimentos de análise do MEL para toda a comunidade leitora é a localização do texto oficial, que conta com o processo de formação, ocupação, exploração, renomeação no site da Prefeitura Municipal de Itaúna, neste ensaio. Algumas considerações são relevantes. A sondagem ela é importante no sentido de se permitir que o estudante reveja, substitua, amplie os grifos feitos. Deve-se oportunizar ao estudante a garimpagem, que seria esse movimento exógeno, a busca a outros textos, conforme é de seu interesse, e quantas vezes for necessário, para que ele traga respostas às questões levantadas nas sondagens realizadas no texto oficial ou texto garimpado. Concluídas as etapas anteriores, os recortes constituirão os DSDs, realizado por estações recomendadas pela metodologia de ensino híbrido, conforme dito anteriormente. Então é isso. O nosso muito obrigado.